Paz do Senhor, professores dos juvenis, aqui quem está falando é Márcio, sou professor aqui no Templo Central e eu espero que nesse momento sua aula esteja indo muito bem, que você já tenha tirado todas as dúvidas dos seus alunos e que a sua aula esteja caminhando muito bem. A lição de hoje é a lição de número 8, tem por título O Anticristo e a Sua Destruição. O seu texto áureo está lá em 1 João 2,18, diz assim: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então, essa é uma verdade que nós estamos vivenciando, e com certeza os seus alunos também, que é o final dos tempos, né? É o princípio das dores. Então, nessa sua aula, você precisa debater com seus juvenis a respeito da vinda de Cristo, a respeito dos anticristos. E uma observação que eu faço é que não se alongue muito sobre especulações ou tentar descobrir quem é o anticristo ou de onde ele virá, porque essas colocações e essas reflexões elas fogem daquilo que o Senhor já nos deu por revelação, que está lá em Apocalipse, ou no livro de Daniel, ou também no livro de 1 João. Bom, o objetivo dessa lição é explicar quem é o anticristo, apresentar a missão e a doutrina do anticristo e mostrar como será a sua destruição. Então aqui cabe todas essas discussões a respeito de quem é o anticristo, mas evitem especulações ou qualquer outro tipo de desvio do assunto principal. Eu não vou sugerir a interação que é feita aqui na revista, mas eu vou sugerir uma outra que você pode fazer também com seus juvenis, é a criação de um mapa mental. Você pode escrever a palavra anticristo no quadro ou numa folha de ofício e pedir que eles coloquem algumas características que eles sabem quem é o anticristo ou quais são as características do anticristo. Isso vai ser importante para você estabelecer qual nível de conhecimento eles têm sobre o anticristo, qual nível de conhecimento eles têm sobre a grande tribulação até esse ponto. E aí, a partir disso, você começar a explicar na sua aula ou desmistificar, porque algumas séries, filmes e outros elementos do imaginário humano criam esses personagens ou essas teorias, e é importante que você combata todas elas. O autor da lição ele começa com um questionamento, né? Quem é o anticristo? E aí, aqui, embora ele não tenha se manifestado ainda, lá em João fala que o espírito dele já está entre nós, já está nesse mundo. Então, o espírito do anticristo, ele não é o anticristo, mas já opera nesse mundo. E aí o autor da lição vai falar sobre a etimologia do anticristo. Então, etimologia é o significado das palavras. Então, ele fala aqui sobre o significado de anticristo. E aqui você pode explicar que o anticristo significa alguém contra Cristo, alguém que se opõe a Cristo. Tá? Ainda falando aqui sobre a sua identidade, lá em Apocalipse, o apóstolo João, ele fala que o anticristo é uma bestia que saiu do mar. Então ele já dá uma explicação de quem é o anticristo, né, e governará sobre 10 reinos sobre a terra. Bom, seguindo no 1.2, o autor da lição vai falar sobre a identidade do anticristo, e essa identidade a Bíblia não nos diz, não nos relata de onde é que ele surgirá, ou qual país ou qual nação, mas fala que ele terá algumas características. Por exemplo, abominação, ele também será chamado de o iníquo, homem vil, o mentiroso, assassino. Essas são as características ou atributos do anticristo.
Seguindo um pouco mais adiante, ainda no ponto 1, só que agora no 1.3, fala sobre as características do anticristo. Então ele será astuto, será habilidoso, também habilidoso com política, terá conhecimento militar e também será responsável pela administração mundial, como está lá em Apocalipse 13, os versículos 1 e 2. Então, nessa primeira parte, o autor da lição ele faz questão de dar uma introdução, criar um contexto aqui sobre o anticristo, dando essas pistas e respondendo essas dúvidas iniciais, mas aí ele segue falando sobre o propósito do anticristo. Então, qual o principal objetivo do anticristo? Primeiro e principal objetivo é a oposição a Deus. Então ele se colocará como oposição a Deus e fará tudo isso que o próprio autor da lição pontuou, que é, primeiro, exigir adoração. Então ele vai se autoproclamar Deus e vai exigir a adoração das pessoas. Segundo ponto, ele iniciará uma perseguição religiosa cruel, principalmente contra os cristãos. Então todos aqueles que confessaram a Cristo depois do arrebatamento da igreja, durante o período da grande tribulação, esses cristãos que se converteram nesse intervalo, eles serão altamente perseguidos pelo anticristo, que exigirá deles a única adoração. Então, será um momento bastante sombrio, pois não será permitido nenhum tipo de liberdade de culto, será um momento de restrição realmente. E, por fim, ele fará blasfêmias e também sinais e prodígios. Como eu já citei, ele se autoproclamará Deus e também fará alguns falsos milagres e algumas maravilhas, e também receberá esse poder e a autoridade do diabo para operar através de milagres, e isso tudo para enganar as pessoas e, como a Bíblia mesmo relata, se possível, os eleitos. Bom, e aí o autor dessa lição, ele vai encaminhando para o final, no ponto 3, que é falar sobre a doutrina do anticristo. Então, como ele agirá, né? Primeiro, ele usará a religião e também as falsas profecias, levando esses cristãos a abandonarem a fé, a adorarem a ele, e isso porque ele também se colocará no trono e também se titulará o Deus Todo-Poderoso, fazendo com que as pessoas o adorem. No 3.1, que tem por título A Mesma Cobiça do Diabo, então o diabo ele tentou, sabemos disso, né, que ele tentou tomar o lugar do Senhor no céu, mas não conseguiu, e na grande tribulação o anticristo fará esse papel também, de querer ser idolatrado e também ser adorado pelas pessoas. No 3.2 fala sobre um falso Messias para Israel. Então, para Israel, eles enxergarão o anticristo como se fosse um Messias, só que não será, por isso falso Messias, mas o povo de Israel será enganado pelo anticristo ao tal ponto de reconhecerem ele como se fosse um Messias. Mas a boa notícia está lá no ponto 3.3, que é sobre a destruição do anticristo. Então, apesar desse governo temporário, dessa existência temporária, o próprio Deus destruirá esse sistema de governo e também o anticristo. Então, professores, eu espero que a sua aula seja bastante dinâmica. Como eu disse, evitem fugir do assunto aqui proposto, então que vocês sigam realmente o que está nessa lição, os pontos dessa lição, e, sobretudo, também pesquisem em outras fontes, em bíblias de estudo. Isso também facilitará a sua aula e também fluirá muito melhor. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima aula.